Nesse vídeo eu vou revelar o segredo para você aumentar foco e motivação já nas primeiras horas do seu dia. Você vai entender de que forma o banho gelado pode proporcionar mudanças que você jamais imaginou na sua vida, inclusive impactar na sua expectativa de vida. Você vai viver mais tempo se você aderir a essa técnica. E você também vai entender de quebra por que você não precisa ficar brabo quando a água esfria no meio do seu banho. Olá, eu sou Marcelo Roxo, neurocirurgião e professor de medicina. Hoje eu vou falar para você sobre um assunto super atual chamado hormese. Você vai entender qual é a função do desconforto moderado no seu cotidiano, na sua rotina e de que forma isso pode impactar positivamente na sua vida. Eu vou falar também sobre um assunto que é a exposição deliberada ao frio, que é um dos tipos de hormese, talvez um dos mais controversos, um dos mais combatidos. E você vai entender de que forma incluir o banho gelado na sua rotina vai te fazer ter menos chance de desenvolver depressão, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, outras doenças crônicas e, inclusive, viver por mais tempo e com uma melhor qualidade de vida. É fato que o Homo sapiens evoluiu em um ambiente repleto de dificuldades, um ambiente inóspito, que colocava ele à prova a todo momento. O homem precisou, ao longo da sua evolução, se expor a situações de perigo, situações de risco, passar por longos períodos de fome, de jejum, precisava caçar para comer, caminhar por longos trajetos, ou seja, o desconforto era algo habitual no cotidiano do Homo sapiens ao longo de boa parte da sua evolução. Por isso, nosso organismo, nossa genética, precisou se acostumar a esse tipo de situação. Então a rotina do Homo sapiens ser uma rotina estressante provocou mudanças profundas no nosso código genético, no nosso metabolismo, que nos fizeram acostumar com situações de desconforto e de estresse, sobretudo estresse moderado. Todos sabemos que o estresse em grandes quantidades pode ser e é, de fato, prejudicial ao organismo. É, inclusive, um dos maiores fatores de risco de doenças como doenças do coração, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, derrame. Agora, o estresse moderado, que faz parte da nossa vida desde muito tempo atrás na evolução do Homo sapiens, é algo que nós nos acostumamos. E esse é exatamente o assunto do vídeo de hoje. Hormese. O que significa e de que forma isso impacta positivamente na nossa vida e no nosso cotidiano. Esse é o segredo para nós sermos jovens por mais tempo. A hormese vai te fazer mudar não só a sua mente, mas a sua biologia. O seu corpo irá se moldar a essas situações. Então eu vou te explicar o que é a hormese, como nós podemos induzir a hormese no nosso organismo e quais serão as consequências para quem quiser aderir a essa técnica que eu estou propondo. Em primeiro lugar, eu preciso dar um aviso muito importante que você precisa prestar atenção. Sempre que se fala em incluir protocolos nos nossos hábitos, no nosso cotidiano, é preciso que se tenha em mente situações específicas. Por exemplo, logicamente eu não estou sugerindo que uma pessoa nos extremos de faixas etárias, ou seja, crianças ou idosos, se submetam a situações desconfortáveis. Isso poderia ser arriscado. Assim como pessoas com doenças crônicas, como pessoas hipertensas, pessoas que tenham outro tipo de doença, como câncer, diabetes ou outras situações, alterações na tireoide. Essas pessoas precisam, antes de tudo, fazer uma avaliação médica para saber se elas podem se submeter a esse tipo de protocolo ou não. Feita essa ressalva, que o bom senso me obriga a fazer, eu vou iniciar o assunto dizendo aqui um resumo de tudo que eu vou falar no vídeo. Então, falarei sobre as alterações metabólicas relacionadas com o processo envolvendo desconforto moderado na nossa rotina. Vou falar sobre alterações no nosso sistema imunológico, de que maneira nós podemos nos beneficiar, inclusive para ficarmos menos doentes, incluindo o processo de hormese na nossa rotina, no nosso cotidiano. Vou falar também na capacidade de foco e concentração e como essas características podem ser aumentadas, podem ser salientadas pelo processo de hormese, principalmente pelo banho gelado na rotina. Vou falar aqui também sobre a redução do risco de depressão para as pessoas que aderirem a essa técnica, não só depressão, mas outras doenças neurológicas, como doença de Parkinson e doença de Alzheimer, é a demência mais comum do mundo. E eu vou dedicar uma boa parte do vídeo para falar sobre um dos principais tipos de hormese, que é a exposição deliberada ao frio, o famoso banho gelado,
por que eu tomo banho gelado, por que eu incluí isso na minha rotina, quais as minhas percepções e o que você pode esperar incluindo isso na sua rotina. Não vai embora. Eu sei que banho gelado é algo que muitas pessoas têm medo até de pensar, mas depois desse vídeo eu tenho certeza que você vai considerar e vai pensar melhor em incluir isso na sua rotina, nos seus hábitos. Talvez um dos maiores inimigos do Homo sapiens em termos biológicos de evolução seja o conforto exagerado a que nós nos submetemos de cerca de 200 anos até os dias de hoje. O conforto exagerado que nos leva ao sedentarismo, nos leva à diminuição da prática de atividades físicas, nos leva à dispersão, ou seja, diminuição da nossa capacidade de ter foco e de nos concentrarmos em uma atividade. As pessoas não têm mais paciência para ficar esperando numa fila durante 10 minutos ou para sentar e ler um livro. As pessoas querem se dispersar, elas querem abrir uma aba de internet e abrir inúmeras outras abas e aí então elas se saciam. Só que o nosso poder de foco está cada vez menor. Assim como também a diminuição da motivação, que tem sido um problema crônico da nossa sociedade, o aumento gradual de peso da sociedade na média, ou seja, a obesidade é uma epidemia hoje no mundo todo, principalmente nos países mais desenvolvidos, mas o Brasil já é uma vítima desse problema que leva a inúmeras outras doenças. A gente tem que pensar também em aumento de doenças crônicas, como diversos tipos de câncer, doenças cardiovasculares, como infarto do miocárdio, e o AVC, o derrame, o acidente vascular cerebral, que também aumentou na sua incidência, aumentou o número de pessoas que ele acomete na população ao longo das últimas décadas. E isso culmina com o aumento da mortalidade na nossa população. O conforto exagerado, ou seja, a inatividade, nós não estarmos mais acostumados a nos movimentarmos, a nos submetermos a situações de estresse moderado, de precisarmos passar longos períodos em jejum, isso não é mais comum para o homem normal, para o homem moderno. E o nosso processo evolutivo ainda não entendeu isso. Então, o conforto exagerado nos leva, entre outros fatores, a essas diversas doenças, a esses diversos problemas. O que eu estou querendo dizer para você é que incorporar hábitos ou mini hábitos que envolvam um desconforto moderado na nossa rotina vai te fazer viver mais tempo e vai te fazer ter uma melhor qualidade de vida. O que significa envelhecer? Para a ciência, envelhecer significa que diversos processos biológicos, ou seja, a maneira como nossos órgãos e os nossos sistemas agem, eles vão sendo interconectados e influenciados por mecanismos moleculares. Cada pessoa tem mais ou menos influência por determinados mecanismos. Então isso é um processo extremamente particular, extremamente individual. Mas a gente sabe que os principais processos envolvidos no envelhecimento são o estresse, a maneira como o nosso organismo reage ao estresse crônico e a inflamação crônica, que não é aquela mesma coisa de inflamar um dedo ou inflamar uma articulação. Não, a inflamação crônica é um estado crônico que o nosso organismo se coloca, se submete, dependendo dos tipos de estímulos que nós fornecemos a ele. Eu vou explicar, vou dar exemplos aqui para você. O consumo exagerado de carboidratos refinados, consumo também de alimentos ultraprocessados, o sedentarismo, ou seja, a ausência de movimento, a falta de atividades físicas na nossa rotina, dormir pouco, principalmente menos de 4 horas de sono por noite, o consumo de refrigerantes, o hábito de fumar, o tabagismo, todos esses são exemplos de situações que causam inflamação ao nosso organismo. Portanto, são aspectos que vão nos fazer viver menos tempo e vão piorar a nossa qualidade de vida, e eles se caracterizam como fatores de risco para doenças crônicas. E é justamente o desequilíbrio entre os fatores pró-inflamatórios, que são todos esses que eu citei anteriormente, além de outros exemplos, e os fatores anti-inflamatórios, que são fatores naturais do nosso organismo e que nós vamos perdendo gradualmente com o avanço da idade. Então esse desequilíbrio é o ponto de virada para o aparecimento de diversas doenças crônicas. As principais são o diabetes mellitus tipo 2, a hipertensão arterial, alguns tipos de cânceres, a sarcopenia, que é a perda de massa muscular do idoso, o AVC, o infarto do miocárdio, o ataque cardíaco e as tão temidas doença de Parkinson e doença de Alzheimer, considerado o mal do século XXI. As demências
que são condições que impedem o nosso funcionamento cognitivo, nosso bom raciocínio, nossas memórias vão para o espaço, elas são principalmente representadas pela doença de Alzheimer, que representa aí cerca de 80% de todas as demências no mundo. Além do mais, todo o gasto energético necessário para fazer funcionar esse metabolismo da inflamação, ou seja, esse processo crônico de estresse a que o nosso organismo fica submetido, precisa de energia extra. E de onde é tirada essa energia? Principalmente das nossas defesas, do nosso sistema imunológico. E é por esse motivo que, além de todas as outras doenças que eu já citei, nós ficamos também propensos a desenvolver mais infecções conforme nosso organismo se torna mais inflamado. Não é nem um pouco difícil concluir, com todos esses exemplos, que a resposta ao estresse e o metabolismo energético não são somente processos que se interconectam, mas eles são processos que vão regular nossa velocidade de envelhecimento e que podem nos proporcionar uma melhor qualidade de vida, sem doenças crônicas, ou, por outro lado, que podem nos levar para o caminho das doenças, para um caminho mais difícil e que vai encurtar a nossa vida. Por isso, nós podemos exercer influência direta na nossa expectativa de vida. Quem quer viver por mais tempo, assiste esse vídeo até o fim. Eu vou te dar todos os segredos para você utilizar a hormese e o desconforto na rotina a seu favor para viver por mais tempo e melhor. Uma das maneiras principais para nós frearmos o processo de envelhecimento é através da hormese. Hormese é um termo que significa incluir desconforto moderado em alguns tipos de protocolos no nosso cotidiano, na nossa rotina, para que isso tenha um efeito benéfico, um efeito positivo a médio e longo prazos, em diversos sistemas, em diversos órgãos, o que no fim das contas vai nos proporcionar uma vida melhor e mais longa. Para você ter uma ideia, além do que eu já citei aqui, de alguns benefícios para o sistema nervoso, para o cérebro, para a mente e também para o sistema imunológico, as suas gorduras, o metabolismo dos ácidos graxos vai ser influenciado pela hormese, assim como o metabolismo dos carboidratos. Você vai conseguir manter melhor e reduzir inclusive o seu peso corporal com hábitos que incluam hormese na sua rotina, entre diversos outros exemplos, todos eles na direção da melhor qualidade de vida e de uma vida mais longa. Agora, eu estou aqui desde o início do vídeo citando a hormese, falando sobre os benefícios desse tipo de processo na nossa rotina e para a nossa expectativa de vida, mas eu ainda não citei exemplos de atividades que podem gerar hormese no nosso organismo. Quais são as principais atividades que geram hormese? Exercícios físicos são um ótimo exemplo. Quando você vai, por exemplo, para a academia e você levanta peso, você chega lá e fica extenuado, você cansa realmente, você entra num processo de desconforto. Esse desconforto moderado que precisa te fazer sair completamente da sua zona de conforto, da sua zona em que você está ali quietão, está se sentindo bem, confortável em excesso, desencadeia todos os processos metabólicos da hormese. Assim como, por exemplo, a exposição deliberada ao frio. Existem diversos protocolos, que eu vou falar alguns deles logo mais, que nos mostram que a exposição ao frio, principalmente a exposição deliberada, ou seja, não é você estar sujeito, exposto ao frio, sem você querer estar ali. Não é a mesma coisa, a ciência já mostrou, mas se você estiver deliberadamente exposto ao frio, em alguns protocolos que são seguros, você vai desencadear o processo de hormese, assim como também a exposição ao calor, como saunas, por exemplo, vão também gerar processos de hormese, de termogênese, de aumento do metabolismo. Eu já vou falar sobre esses termos aqui. E por último, também um dos maiores exemplos de hormese é o jejum. Períodos de jejum, como o jejum intermitente, que são protocolos seguros e cientificamente comprovados como benéficos para o nosso organismo em diversos aspectos. Eu posso fazer um vídeo sobre isso, se você quiser, deixa nos comentários, também vai desencadear a hormese. A partir de agora, eu quero te falar sobre a exposição deliberada ao frio. Por que que isso é tão relevante? Eu considero um dos hábitos mais importantes e mais fáceis de serem incluídos na rotina, porque não custa dinheiro, custa pouco tempo e qualquer um pode incluir na rotina, com poucas exceções. Então, de que maneira nós podemos incluir a exposição deliberada ao frio? Quais são os principais protocolos, quais são as principais consequências, tanto em termos práticos, como o significado bioquímico, neurológico,
da exposição deliberada ao frio, de que forma nosso cérebro se beneficia com esses protocolos e o porquê nós vamos viver por mais tempo e com uma melhor qualidade de vida, incluindo esses hábitos no nosso cotidiano. A base da explicação de todo esse processo é nós entendermos que o nosso organismo tem uma temperatura central. Quando nós temos febre, ou quando nós achamos que podemos ter febre, a gente coloca um termômetro em algumas áreas vitais. Geralmente se coloca embaixo da axila. Existem outras possibilidades também. Mas a gente colocando o termômetro vai aferir a temperatura periférica. Embaixo da axila existem grandes vasos. Então, é mais provável que nós tenhamos uma temperatura mais próxima da nossa temperatura central. A temperatura central é a temperatura que uma pequena região no nosso cérebro, chamada de hipotálamo, regula. Então, conforme a regulação do hipotálamo, nós temos uma variação da temperatura corporal ao longo das 24 horas do dia. Lembre-se, o nosso cérebro funciona conforme um relógio. É o nosso relógio biológico, o chamado ciclo circadiano. O ciclo circadiano tem 24 horas. E mais ou menos 2 horas antes de você acordar, a nossa temperatura corporal é a mais baixa ao longo dessas 24 horas. Por exemplo, se você está acostumado a acordar por volta das 7 da manhã, ao redor de 5 horas da manhã, isso não é exato, isso é aproximado, a temperatura do seu corpo vai ser a temperatura mínima ao longo das 24 horas no seu dia. Assim como quem está acostumado, por exemplo, a acordar às 5 horas, ao redor de 3 horas da madrugada vai ser o momento do dia de menor temperatura. Pois bem, quando nós acordamos, a temperatura do nosso organismo começa a aumentar lenta e gradualmente, até mais ou menos o final da tarde ou no máximo o início da noite. Esse aumento ele é lento e gradual. A partir daí, a temperatura volta a cair. E essa queda na temperatura é fundamental para que nós tenhamos sono e para que o nosso cérebro consiga manter nosso organismo adormecido, consiga manter a ausência de atividade voluntária consciente para que nós tenhamos uma boa noite de sono. Esse processo é o processo relacionado com a temperatura e a manutenção e o controle do sono através do ciclo circadiano. A exposição deliberada ao frio atua diretamente nesse processo, na temperatura corporal. Agora, de que forma? Se eu comentei que é o aumento gradual da temperatura que provoca nosso estado de alerta, que nos deixa mais acordados, como o banho gelado de manhã cedo, logo quando a temperatura está aumentando, quando o nosso corpo está acordando, pode nos ajudar. Então, assim que você toma um banho gelado, ao sair do banho, um processo chamado termogênese é iniciado no organismo. A termogênese é o aumento do calor produzido pelo nosso organismo. Então a exposição ao frio vai gerar logo depois um aumento ainda maior do calor ou da temperatura do nosso organismo. E esse é um dos aspectos que vai nos fazer ter mais foco e mais motivação com o banho gelado na rotina. O nosso tônus muscular, a capacidade de manter a musculatura tonificada com uma contração mínima, aumenta. Nosso gasto energético aumenta em 2 a 3 vezes, o nosso metabolismo se acelera, ou seja, nós ficamos mais ligados quando fazemos o banho gelado, quando incluímos o banho gelado no nosso cotidiano. Todo esse processo de termogênese atua diretamente no consumo, no gasto de gorduras, dos ácidos graxos, assim como também no consumo de carboidratos, os açúcares. De que forma? A queima de gorduras aumenta em até 63%, induzida pelo processo de termogênese. Agora senta que lá vem bomba. O consumo de carboidratos, que são os açúcares, aqueles que na verdade nos fazem produzir gordura no fígado e que nos fazem aumentar de peso, que levam à síndrome metabólica, à obesidade, a diversas outras situações, claro que em conjuntos de situações específicas, mas que podem induzir a piora da qualidade de vida. Então, o consumo de carboidratos, o gasto dos açúcares, aumenta em 588%. Agora, olha aqui que interessante. Algumas moléculas, alguns neurotransmissores, que são moléculas que também agem no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, são produzidas em maior quantidade quando nós nos submetemos a processos de termogênese, quando induzimos a termogênese no organismo, ou quando estamos participando de um protocolo, por exemplo, de exposição deliberada ao frio. As principais são adrenalina e noradrenalina, que são muito parecidas.
são as moléculas do estresse. Elas são moléculas envolvidas, por exemplo, na resposta do seu organismo quando do ataque de um cão feroz. O que você faz? Você entra numa espiral, numa reação que é instintiva, chamada reação de luta ou fuga. Então você congela, ou você vai lutar pela sua vida, pela sua sobrevivência, ou você vai sair disparada, vai correr e vai fugir do ataque. Essas são reações instintivas, isso não é algo que a gente possa pensar no momento. É uma reação a um assalto, a uma situação inusitada. E nós reagimos de forma instintiva. Quem coordena essa reação é uma estrutura no nosso cérebro, é um conjunto de estruturas chamado sistema límbico, que é o nosso cérebro mais primitivo. O sistema límbico é esse conjunto de estruturas relacionadas com reações instintivas e com o processo emocional. Então, decisões tomadas com base em emoções, decisões imediatistas, tomadas com base em desejos imediatos e não em planejamento, geralmente são influenciadas principalmente pelo sistema límbico. Ao passo que o nosso córtex pré-frontal, que é a região que fica aqui atrás da testa, é a nossa região do cérebro mais evoluída e envolvida em decisões racionais. Nas reações de luta ou fuga, assim como na resposta à exposição deliberada ao frio e com base na maior produção de adrenalina e noradrenalina, nosso sistema límbico prepondera, ele fica mais evidente e o nosso córtex pré-frontal ele recebe cerca de 30 até 80% menos aporte sanguíneo, menos suprimento sanguíneo do que habitualmente. Então quem toma as decisões é o sistema límbico e é isso que nos faz ter muito mais foco e concentração em um assunto, por exemplo, do que quando nós estamos dispersos, quando o nosso córtex pré-frontal permite que nós prestemos atenção em diversos assuntos ao mesmo tempo. O sistema límbico foca em uma única coisa. E se você souber usar isso para um propósito, por exemplo, de protocolo para aumento de foco e concentração, para estudo, ou para fazer uma prova, ou para uma entrevista, ou para o que quer que seja, você irá se beneficiar dessa reação biológica, que é uma reação do seu corpo, através da sua mente. Você vai usar isso a seu favor. A maior parte, cerca de 90% da nossa gordura corporal é a chamada gordura amarela. Sabe quando você corta um pouquinho mais profundo a pele e você vê ali uma coisinha branquinha? Aquilo é a sua gordura subcutânea. Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, né? Então, essa gordura é a gordura ruim. E cerca de 9, 10% da gordura corporal é a chamada gordura marrom, que é muito mais presente nos recém-nascidos, porque está envolvida na manutenção da temperatura corporal. Olha que interessante. A gordura marrom é rica em mitocôndrias. Mitocôndrias são estruturas celulares que produzem calor para o nosso corpo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gordura marrom está diretamente relacionada com processos de termogênese. E veja, o banho gelado, a exposição deliberada ao frio, vai justamente induzir a transformação de gordura amarela em gordura marrom, de forma que o seu organismo vai ter muito mais gorduras boas e você vai ter um processo de termogênese mais evidente, muito mais presente no seu organismo. Então vai queimar mais calorias, vai gastar mais energia e vai acumular naturalmente menos gordura ruim no organismo. Olha quantas vantagens, mas não para por aí. Não é nem o começo ainda. Eu já falei da capacidade de foco e concentração que ficam muito aumentadas logo depois da exposição ao banho gelado. E os trabalhos mostram que esse aumento de foco e da concentração, eles podem durar por cerca de 2 horas ainda depois. Então você toma um banho gelado, por exemplo, de manhã cedo e vai fazer alguma atividade com engajamento cognitivo. Uma atividade, por exemplo, você tem que estudar, você tem que fazer uma prova, você tem que bolar uma estratégia. Esse seria um ótimo momento para isso, mas não para por aí. Olha só que legal! Quando você se acostuma a uma situação deliberada que você se colocou de estresse e você se sente bem com essa situação, você aceita bem essa modificação na sua rotina e você começa a conviver melhor com o estresse na rotina. A definição disso é resiliência. Para mim, essa é uma das principais vantagens do banho gelado na rotina, no cotidiano. Você aumenta a sua capacidade de resiliência. Ou, uma definição que eu gosto ainda mais, você se torna antifrágil. Porque não só você aceita essa adversidade, essa situação de desconforto moderado na sua rotina, como você também
usa ela a seu favor. Você usa uma situação de desconforto que supostamente poderia ser ruim, poderia ser maléfica para você, para crescer, e não só em um aspecto, mas em diversos, como eu tenho mostrado desde o início desse vídeo para você. Então você se torna cada vez mais antifrágil. Isso, para mim, em termos de desenvolvimento pessoal, é um dos principais aspectos do banho gelado e da exposição deliberada ao frio, para que você se torne antifrágil e para que você tenha uma vida verdadeiramente de alta performance. Agora você pode estar se perguntando, mas por que é necessário ter mais foco? Por que eu preciso ter mais foco? Se eu já exerço minhas atividades, eu já faço o que eu tenho que fazer tranquilo, sem banho gelado, no conforto do banho quente. Entre aspas, conforto. Porque eu já falei para você que o conforto excessivo é uma das coisas mais deletérias, é um dos piores hábitos que nos leva a viver menos, inclusive. Bom, eu, por exemplo, eu preciso de mais foco, sempre é bom ter mais foco na minha concepção, porque eu acordo muito cedo, já me envolvo em atividades atividades físicas, depois eu tenho que cuidar de 2 filhos pequenos, mais uma cachorrinha, eu tenho que dar aulas, eu preciso estudar assuntos novos e assimilar os assuntos, os conteúdos novos, preciso dar assistência para os meus alunos na universidade, que eu sou professor de universidade, eu preciso operar meus pacientes, cuidar dos pacientes. Então, para tudo isso a gente precisa de foco e de atenção. E para tudo isso, o banho gelado e a exposição deliberada ao frio são uma ótima alternativa para que a gente consiga esse foco e essa atenção a mais que são necessários. Outra molécula muito importante no processo do banho gelado e da hormese, que também é liberada após a exposição deliberada ao frio, é a dopamina. A dopamina, com frequência, é mal compreendida como a molécula do prazer. Ela, na verdade, não é isso. A dopamina é um neurotransmissor relacionado com motivação. É ela que te dá motivação. Quando você tem mais dopamina liberada no seu cérebro, você se sente mais motivado, mais motivada. A dopamina é a molécula da busca, é a molécula da recompensa. Ela não é a molécula do prazer, e sim desse processo. Por isso, inclusive, que depois do banho gelado, não é por sair do banho gelado que você tem, mas você tem uma sensação de bem-estar justamente por ter liberação de dopamina, o seu cérebro fica inundado de dopamina, uma molécula de motivação. Então você se sente com bem-estar, você se sente mais motivado ou mais motivada. Também por isso é que as pessoas que têm por hábito tomar banho gelado frequentemente costumam ter melhor humor. Inclusive existem protocolos, eu vou comentar mais adiante lá no final do vídeo, sobre um artigo publicado em 2008 a respeito do banho gelado num protocolo específico para curar e para tratar depressão. A mensagem central até aqui, com relação à exposição deliberada ao frio, é que nós podemos hackear nossa mente para produzir estados de hiperfoco, estados de mais motivação, estados de bom humor, de melhora do nosso humor, e aprendermos a lidar com o estresse da vida real. Então nós vamos desenvolver resiliência e vamos nos tornar antifrágeis, ou seja, o que tenta nos fazer mal, nós vamos pegar isso e utilizar a nosso favor. Então nós vamos ganhar com estados de estresse moderado e vamos nos tornar muito mais fortes. Agora, uma das perguntas que eu mais escuto sobre a prática diária ou a prática frequente do banho gelado é: quanto gelado? Quanto frio deve ser a água do banho? Quanto fria deve ser a água do banho? Não existe uma resposta que eu possa dar que sirva para qualquer pessoa. Isso porque cada um tem uma temperatura média corporal, cada um tem uma tolerância ao frio. Então o que é muito frio para mim pode não ser muito frio para você e vice-versa. Cada pessoa deve se testar e deve conhecer os seus próprios limites. O que eu posso sim dizer, e aí eu vou citar o professor Huberman, que é um professor de Stanford de neurociência, é que você deve considerar a temperatura da água que seja tão fria que você tenha vontade de sair debaixo dela, porque ela é desconfortável, mas que você sabe que se ficar ali, que se não sair daquele lugar, nada irá te acontecer. Então essa é a melhor definição, a meu ver, que é muito variável, que é muito individual, que você pode considerar na hora de preparar um banho frio. Você obviamente não vai, por exemplo, quebrar o gelo de um lago congelado e sair nadando. Existem algumas pessoas que fazem isso depois de uma longa preparação. Agora, frios extremos podem ser muito perigosos. Você vai arriscar, por exemplo, ter um ataque cardíaco, ter um infarto do miocárdio, se você pular num lago congelado para nadar sem nenhuma preparação.
assim como se for muito idoso ou uma criança pequena. Não é para você, você precisa prestar atenção a essas recomendações e evitar extremos. O frio ele deve ser incluído gradualmente na rotina. Essa é uma outra dica. Nós temos alguns protocolos, eu vou citar aqui alguns, para inclusão gradual da exposição deliberada ao frio como um novo hábito. De forma mais técnica, os trabalhos científicos mostram que a água entre 15 e 23 graus Celsius costuma ser uma temperatura fria suficiente para gerar estados de hormese, mas não tão fria que vá fazer algum malefício, que vai te causar alguma coisa do ponto de vista negativo. Então, os trabalhos mostram que a longo prazo e também a médio prazo não existem efeitos adversos relacionados com o banho frio a essas temperaturas. A água fria, mas não congelante. Então você não vai, por exemplo, desenvolver uma doença ou ficar gripado se você tomar um banho frio nesses termos. A água a menos do que 10 graus Celsius, e esse é um aviso importante, ela sim costuma ser associada a uma sensação de dor física, ela chega a machucar. Então não é recomendado água muito fria, certo? Mas eu recomendo, se você não tem termômetro em casa, a maioria das pessoas não tem termômetro e tem dificuldade de medir porque a água vem do chuveiro. Então você não precisa medir a temperatura da água, basta que a água esteja fria o suficiente para que você tenha vontade de sair, mas que você saiba que se ficar ali, nada irá te acontecer. Outra pergunta que eu escuto com muita frequência é qual a atitude, qual o comportamento você deve ter quando toma banho gelado. E a maioria das pessoas que toma banho gelado pela primeira vez fica mais agitado, costuma ter um comportamento de ficar se girando embaixo d'água, fica muito agitado, treme, tem calafrios. Os calafrios são normais. Agora, o que eu recomendo é que você se mantenha calmo embaixo da água gelada. Deixa a água cair, deixa bater no seu corpo, deixa cair pela cabeça, pegar nos seus cabelos e perceba que a água gelada não pode te causar mal. Ela não vai te fazer nada. Ela é desconfortável apenas. Esse é o controle mental que você precisa desenvolver para melhorar a sua resiliência, para se tornar uma pessoa antifrágil. Então eu sugiro fortemente que você, durante o banho gelado, controle a sua vontade, a necessidade de ficar se mexendo rápido, aquele ímpeto de ficar agitado, porque a água gelada te deixa mais agitado, mas deixa a água bater no seu corpo e se controla e fica calmo. Toma um banho normal, você vai se sentir desconfortável, você vai perceber que esse desconforto te traz uma vontade de acabar logo o banho, mas essa é a ideia. São normais, por exemplo, respirações mais curtas, isso é muito normal, você começa a hiperventilar, como a gente fala. Você começa a respirar mais rápido e as respirações se tornam mais curtas quando você está no banho gelado. Você vai apresentar, e é normal, não tenha medo, vai tremer de frio, tá? O tremor, os calafrios, e você vai ter uma coisa chamada vasoconstrição periférica. Suas extremidades, principalmente mãos e pés, vão ficar arroxeadas. Isso é normal. Não se preocupe com isso, se você, a menos que você tenha alguma condição, alguma cardiopatia, algum problema de saúde, mas não se preocupe com isso. Isso não vai te fazer mal, isso é normal, porque o sangue está saindo da periferia, das extremidades do seu corpo, para ir para as áreas mais nobres, para os órgãos que mais precisam. Coração, pulmões, rins, fígado, cérebro. Então ele vai nutrir essas áreas principalmente, e as extremidades, os músculos, as mãos, os pés, vão ficar arroxeados, vão sofrer com essa vasoconstrição periférica, você vai começar a mexer mais devagar as mãos, mas isso passa tão logo você saia do banho. Isso faz parte desse processo que vai te levar à hormese. Outra pergunta que eu escuto quase todos os dias é: qual a frequência do banho gelado na minha rotina? Tem que tomar banho todo dia? Tem que tomar banho com alguma frequência ideal? Eu começo de que maneira? Bom, vamos lá. Eu sugiro, em primeiro lugar, que você comece gradualmente. Não é bom começar nada do 0 a 100, né, direto. Então, começa o banho esfriando gradualmente a temperatura da água, molhando primeiro os pés, as pernas, e aí vai subindo. E você vai reduzindo, dia após dia, a temperatura da água, até chegar numa temperatura fria suficiente que você considere que está ok para a hormese. Em relação ao tempo ideal de exposição ao frio, exposição deliberada ao frio, os estudos não são muito claros ainda a respeito disso, mas algo em torno de 11 minutos por semana costuma ser o recomendado, em 2 a 4 vezes por semana, ou seja, 2 a 4 dias que totalizem cerca de 11 minutos por semana é a recomendação habitual.
mas poucos estudos ainda falam sobre isso, não é uma recomendação classe A de evidência, não é algo que eu possa afirmar aqui para vocês. O que eu digo é o seguinte: para quem precisa de um número para se apegar a isso e introduzir um novo método, uma nova rotina no seu cotidiano, pode ter esse número em mente: 11 minutos por semana, divididos em 2 a 4 vezes, 2 a 4 exposições. Mas se você não precisa disso, você pode utilizar o banho frio na sua rotina quantas vezes você achar melhor. Por exemplo, quando eu comecei a tomar banho frio, eu gosto de introduzir algo na minha rotina gradualmente, então eu fui reduzindo aos poucos a temperatura da água, mas eu fazia isso todos os dias, certo? Então, e o ideal é fazer de manhã cedo, porque como aumenta o foco, aumenta seu nível de atenção, você fica mais alerta. Se você fizer adotar o banho gelado no final da tarde ou à noite, isso pode te provocar insônia. Então, adote essa prática de preferência pela manhã, no máximo até a metade da tarde, combinado? E você vai fazer isso gradualmente. Pode ter um número de 11 minutos na cabeça, mas não é um número mágico, talvez ele mude no futuro. O que eu recomendo é que você faça algo que se sinta bem com isso, que você saiba que vai conseguir implementar esse hábito gradualmente. Então você não precisa necessariamente ter um número na cabeça. O grande segredo é se desafiar constantemente. Assim, você vai aumentar a sua capacidade de foco, de atenção e vai aumentar a sua resiliência, vai se tornar uma pessoa cada vez mais antifrágil, que no meu ponto de vista é uma qualidade, é uma característica muito importante na competitividade que nós temos no mundo atual. Um protocolo que eu sugiro para quem quer principalmente aumentar sua capacidade de foco e concentração é iniciar com 1 minuto por dia de banho frio e ou ir aumentando o tempo, por exemplo, 1 minuto e 15, depois 1 minuto e meio, vai aumentando gradualmente dia após dia, ou vai reduzindo a temperatura da água no mesmo tempo que estava acostumado a tomar o banho gelado. Então, ou você aumenta o tempo de exposição ou reduz a temperatura da água. Os dois são válidos. Um aspecto interessante a respeito da exposição deliberada ao frio é de que a maioria dos estudos científicos leva em consideração o banho de imersão, porque é muito mais fácil medir a temperatura da água e é muito mais fácil saber, perceber que nós estaremos aí com o corpo de forma simétrica, coberto abaixo da água. No chuveiro é muito mais difícil a gente ter essa noção, a água não pega por igual em todo o nosso corpo, tem áreas que pegam menos água do que outras, então os trabalhos, logicamente, avaliam mais pessoas em banho de imersão, sujeitos de pesquisa que são avaliados nesse contexto. Logicamente, a partir daí, nós pegamos as conclusões e extrapolamos para o banho de chuveiro, que é muito intuitivo, só é unicamente mais difícil de se estudar por esses aspectos que eu comentei. Então, o banho de imersão, como ele pega uma maior área corporal do que o banho de chuveiro, ele é mais eficiente em gerar termogênese e em gerar os efeitos da hormese do que o banho de chuveiro. O banho de chuveiro, por sua vez, é mais eficiente do que a exposição ao ar frio. O ar é menos eficaz do que a água gelada para troca de temperatura com o ambiente. Então o banho frio é muito mais eficaz do que o ar frio. Um dos protocolos para gerar hormese é você se expor a um ambiente com ar gelado com o mínimo possível de roupas. Óbvio, você não vai sair pelado ou pelada na rua, tá? Mas nos dias frios, você pegar um certo tempo de frio com pouca roupa na rua também é uma maneira de você gerar hormese no seu organismo. E o ar frio, por sua vez, é mais eficiente do que o ar quente. Saunas também são formas de gerar desconforto. Agora, nós temos 4 vezes mais receptores de frio na nossa pele do que receptores de calor. Isso nos demonstra que a exposição deliberada ao frio é cerca de 4 vezes mais eficaz para gerar hormese, para gerar todos esses efeitos metabólicos no nosso organismo, de neurotransmissores, de foco, atenção, humor, do que o ar quente. E tem outra coisa também que é importante. O limiar, ou seja, o limite entre um estado de ar quente que te gere hormese para uma queimadura é muito pequeno. Você precisa ser exposto a um calor muito grande, muito alto, uma temperatura alta, ou um tempo elevado, para gerar a mesma hormese do que a exposição ao frio, de forma que você vai estar muito próximo de uma lesão. Então, tem que ter esse cuidado quando você for pensar numa exposição deliberada ao calor,
é menos eficiente do que a exposição ao frio e ainda tem o risco muito maior de você causar alguma lesão. Tem que ter esse cuidado especialmente. Agora, olha que interessantes esses dados que eu vou trazer para você a respeito de um estudo publicado no ano 2000 que estudou 3 grupos de pessoas que foram expostas a banho gelado, banho de imersão. O primeiro grupo era composto por indivíduos que tomavam banho com água a 32 graus, que é um pouco fria. Essas pessoas não tiveram alteração no seu metabolismo, não tiveram alteração também nos seus neurotransmissores, dopamina, adrenalina e noradrenalina. Eram medidos através do plasma, ou seja, era retirado o sangue, enviado para análise e eles não tiveram alteração. Então, esfriando um pouco a água, as alterações da hormese não são geradas. O segundo grupo era um grupo de pessoas que tomavam banho de imersão com água a 20 graus Celsius. Esses tiveram um aumento de 93% do metabolismo, sem aumentos significativos nos neurotransmissores. E olha o terceiro grupo, que interessante. O grupo que tomou banho com água a 14 graus Celsius. Essas pessoas tiveram um aumento na taxa de metabolismo de 350%, mais do que 3 vezes mais. E também tiveram um aumento, olha que espantoso, de noradrenalina em 530%. E um aumento de dopamina, que não é da mesma quantidade, da mesma monta do que a noradrenalina, mas também é expressivo. Aumento de dopamina de 250%, que se manteve, persistiu, aumentada nas próximas 2 horas depois do banho gelado. E olha que 14 graus é frio, mas não é congelante. Um aspecto que é fundamental de se salientar, eu já falei em outros vídeos, que o hormônio do estresse é o cortisol. O cortisol tem efeitos negativos sobre a memória, sobre o foco, sobre a atenção, e é um hormônio que pode te gerar diversas consequências negativas. E esse trabalho mostrou que não houve em nenhum dos 3 grupos, nem nas pessoas que tomaram banho a 14 graus, não houve aumento da produção e da secreção de cortisol. Então a gente só experimenta os benefícios do estresse moderado com a exposição deliberada ao frio. É isso que esse estudo nos mostra. Estamos chegando ao fim do vídeo. Antes de concluir, eu preciso só te lembrar, eu estou pedindo aqui para você curtir o vídeo, ativar as notificações e se inscrever, caso ainda não seja inscrito no meu canal. Eu vou falar agora sobre o protocolo proposto em 2008 para tratamento de depressão ou de sintomas depressivos em indivíduos, em pessoas que usam a exposição deliberada ao frio com esse propósito. Esse trabalho avaliou voluntários de pesquisa que tomavam banho a 20 graus, com água a 20 graus Celsius, e o banho gelado era precedido por um período de 5 minutos de resfriamento gradual da água, para que a pessoa se preparasse, não tivesse um choque. Então, 5 minutos com redução gradual da temperatura, depois a pessoa tomava banho gelado com água a 20 graus, que eu já falei que não é tão gelada a água, e ela repetia esse procedimento 1 a 2 vezes por dia. O resultado desse trabalho mostrou, com base no aumento nas taxas de adrenalina e noradrenalina, além da excitação dos receptores da pele, dos receptores de subcutâneo do frio, que eu já falei aqui, que são 4 vezes mais abundantes do que os receptores de calor, que houve um aumento dos impulsos que chegavam ao cérebro, vindos da periferia, vindos do corpo. E esse aumento de impulsos, ele provavelmente foi o que gerou um efeito antidepressivo. Além disso, um outro aspecto que também contribuiu provavelmente para o resultado desse estudo foi que se demonstrou que houve um aumento na secreção, na produção da chamada beta-endorfina ou das beta-endorfinas, que é um conjunto de substâncias que são relacionadas com analgesia, ou seja, com controle da dor e com percepção de bem-estar. Então essas pessoas também tiveram um aumento de percepção de bem-estar e controle de dor, quem tinha dor. Esse, inclusive, é o motivo pelo qual se utiliza na recuperação dos esportes, ou como jogadores de futebol, depois de uma partida, por exemplo, eles fazem banho frio, banho de imersão. É por isso, porque existe um efeito analgésico pela secreção, pela produção das chamadas beta-endorfinas. Melhoram a dor e melhoram o estado de humor. Então esse estudo de 2008 mostrou um resultado muito positivo para tratamento desses sintomas depressivos. E esses resultados já foram replicados, foram demonstrados também por outros autores, por outros estudos. A hormese, portanto, é baseada em processos simples que não custam dinheiro ou custam muito pouco. O banho frio, por exemplo, está disponível para quem quiser. São processos eficientes que te dão uma vantagem biológica,
Ou seja, você vai reduzir o risco de doenças crônicas, inclusive de câncer, de Alzheimer, de doença de Parkinson, de outros tipos de doenças da idade, do aumento da idade. Vai ter um envelhecimento mais saudável, uma saúde cerebral melhor, mais foco, mais atenção, melhora do humor e melhora da imunidade. É pouco? Tudo isso resulta na melhora da qualidade de vida e, por último, e muito importante, no aumento da sua expectativa de vida. Ou seja, você vai prolongar sua vida com um hábito extremamente simples, como a introdução do banho gelado na sua rotina. É como dizia o filósofo Nietzsche: o que não me mata, me fortalece. Para você que chegou ao final do vídeo, em primeiro lugar eu agradeço e em segundo lugar eu proponho um desafio, que você tome banho gelado uma vez, pela primeira vez, se você nunca tomou, toma um banho gelado, se organiza, faz isso e depois me conta aqui nos comentários se você percebeu um aumento no foco e aumento na atenção, além de uma melhora do humor depois que você saiu do banho, se você teve aquela sensação de bem-estar por ter saído do banho gelado. Conta aqui nos comentários, participa desse desafio comigo e vamos juntos aí para mais vídeos e mais conhecimento de ciência que vai te ajudar a aumentar sua performance e a melhorar a sua rotina, o seu dia a dia. Um grande abraço, até a próxima!